Meu amigo Felipe Abal, tudo bem? Tudo bom, cara. Eu quero dizer, né, que o nosso último episódio ali foi muito bem recebido. Eu acho que o pessoal está curiosíssimo de saber como é que essa história vai para frente. Sucesso, né? Sucesso. A Sucesso. galera comentou muito. Eu acho que a gente teve um aumento aí nas vendas de chapéu de alumínio em todo o Brasil, com uma horinha de podcast só. Todo mundo resolveu comprar o seu próprio chapéu de alumínio e virar conspiracionista também, pô. Que coisa. Mas também, né, cara? É muita coisa que a gente conhece, que já viu e tal. Agora, eu vou te dizer, as conexões feitas me pegaram de surpresa, assim, né? E agora eu quero saber o que mais que vem pela frente. Pois é, mas eu tenho uma notícia para todo mundo que queria uma continuação, assim, daquele episódio. As histórias que a gente contou no episódio passado meio que acabam ali. O Jeff Epstein está morto, o Adnan Khashoggi está morto, 2 dos sobrinhos dele estão mortos, a família Khashoggi continua bastante relevante, mas aquela narrativa em si fechou. Dá para afirmar que os Estados Unidos continuam operando com prostituição, que ela foi relevante no Afeganistão, na guerra do Iraque, ou mesmo que continue desenvolvendo novas drogas e técnicas de tortura, depois do memorando da tortura lá do governo Bush. É óbvio que isso continua acontecendo, mas aquela narrativa que eu contei ali, acaba ali. Só que eu tinha falado que o QAnon tinha 3 elementos: drogas e controle da mente, né? Tráfico de pessoas e prostituição e chantagem. Esses são, o elemento 1 é drogas e controle da mente, o elemento 2 é tráfico de pessoas, prostituição e chantagem. E o terceiro é a questão do tráfico de crianças. E, portanto, esse é o episódio onde eu comentarei sobre o uso do tráfico de crianças pelos Estados Unidos como uma arma política durante a Guerra Fria, que é aquilo que a gente já sabe. O que ele continua fazendo hoje, a gente não sabe, porque, entre outras coisas, os documentos ficam pelo menos 25 anos totalmente privados. Tá certo? Preparado? Preparado, cara. Acho que Tema sim. leve, né? Tema leve, né? Tranquilo. Eu sempre fico um pouquinho assustado, sabe, cara? Por causa que ó, tu e o Pontinho tem essa mania de pegar e botar em fria, né? Então, Felipe, o que é tal coisa? Daí assim, eu tenho que puxar de cabeça na hora que assim, mas eu tô preparado pro teste. Estudei no frio. Bom, para falar de tráfico de crianças, a gente vai precisar voltar para 1945 e viajar dessa vez para a Hungria. A Hungria foi um palco bastante relevante da Segunda Guerra Mundial, teve bastante embate entre nazistas e Exército Vermelho, foi bastante machucada, a devastação foi bastante grande. Quando a guerra acaba, os comunistas vencem, né? Os comunistas aliados ocidentais vencem. O país é liberado da ocupação nazista e é instituído uma república. O Exército Vermelho continua no país, garantindo que os elementos nazistas continuem pacificados, lembrando que boa parte das populações do leste europeu apoiaram os nazistas quando foram invadidos, então manter uma força de paz ali era importante. Mas os nazistas, os comunistas eram vistos como liberadores do país. Então, boa parte do país tinha um apego aos comunistas. Além disso, os comunistas participaram do processo de reconstrução da Hungria, tanto reconstruindo prédios, quanto fazendo reforma agrária e distribuindo comida, quanto uma coisa que eles fazem bastante bem quando não estão no governo, ou quando estão no governo, mas mesmo fora do governo eles fazem bastante bem, que é programa de construção escola e campanha de alfabetização. Tipicamente comunista, também acontece na Guerra da Coreia, que a gente tinha conversado antes, e por aí vai. Por conta disso, tanto a popularidade da vitória na guerra, quanto esse tipo de prática do Partido Comunista, em 1949 os comunistas vencem as eleições e tem uma maioria um pouco frágil. Eles escrevem uma constituição parecida com a do Stalin, com a soviética da época do Stalin, e nos primeiros anos tem uma conquista de ganhos sociais bastante significativa. Em parte a alfabetização, as próprias melhorias ligadas à reforma agrária, e por aí vai, tem um avanço bom. Mas lá para os meados da década de 50, você começa a ter retrocessos sociais não ignoráveis, a economia estagna, tem alguns problemas outros em relação à divisão da produção, isso vai gerando uma certa insatisfação popular, que é respondido com o aumento do autoritarismo. A gente também está falando aí da falência do stalinismo, né? Vê a carta de Khrushchev, por aí vai. Então, você tem uma resposta com mais autoritarismo, isso gera mais insatisfação popular, e isso vai
aumentando até eclodir a Revolução Húngara de 1956, que inclusive começa liderado por comunistas de esquerda, por militantes que gostariam de adensar o comunismo, tornar ele mais libertário, as pessoas mais livres, o tempo de trabalho menor, e não retornar a um molde liberal, não reduzir a igualdade. Mas pouco tempo depois, ela acaba sendo... acabam se juntando a ela elementos de direita, gente da OTAN, nazistas e por aí vai. Em especial, surge uma liderança chamada Cardeal Mizenti, que era um sujeito de direita, nacionalista, antissemita e, como a alcunha já diz, ele era um religioso católico. A primeira reação da União Soviética quando começa a Revolução é tirar as tropas de lá. Se o autoritarismo é um problema, eu saio de lá, tudo melhora. Mas pouco tempo depois ela faz o que é famoso, a Revolução Húngara, que é invadir com tanques a Hungria. E a razão, inclusive, de lá fora se chamar comunista, marxista-leninista, etc., de tanques, de pessoas que adoram os tanques, que invadiram a Hungria. Olha só, eu não sabia disso aí, cara. Por conta do crackdown da Revolução Húngara, da repressão à Revolução Húngara. É por isso que chamam comunistas de tanques. É muito engraçado, inclusive, porque chamam de tanques, inclusive, pessoas que são contra a guerra do Iraque, pessoas que são contra a guerra do Afeganistão. Se você é pró-paz e concentra suas críticas no Ocidente, os liberais chamam você de tanque, o que é bastante contraditório. Mas aí, em outubro, no começo de outubro, os primeiros refugiados cruzam a fronteira para a Áustria. E ali os refugiados ainda eram na época que nem os soviéticos estavam mais, eles tinham retirado as tropas. Mas começa a ter muito embate, muita guerra civil, os caras tinham sido passados apenas 11 anos desde a Segunda Guerra Mundial, a galera foge. E o resultado prático dessa fuga, muitos judeus fogem também por conta de um ascenso de antissemitismo e tal. O resultado prático dessa fuga é que acende um alerta para os Estados Unidos. Olha, isso aqui é uma oportunidade. E aí, ainda em outubro, acontece uma coisa insólita. Um rapaz chamado Elvis Presley vai no programa chamado Ed Sullivan Show. E já ouvi falar desse guri. Eu já falei, esse guri vai brilhar. Esse guri vai brilhar. Em 56 ele era ainda desconhecido. Desconhecido não, mas ele ainda não era tão famoso quanto ele seria nos anos seguintes. E ele chega lá e diz, olha, a gente precisa fazer alguma coisa sobre os refugiados húngaros, não sei o quê. E algo que eu diria que é cedo demais, do tipo, por que o cara chega, acabou de acontecer um negócio e de repente, já tá nessa de, precisamos falar dos refugiados húngaros. Acabou de acontecer, ninguém sabe o que está acontecendo direito e tal. As notícias viajavam mais devagar, não tinha internet. Mas, em suma, Elvis Presley chega lá e manda a little less conversation, a little more action, please. E tenta convencer a opinião pública americana a agir mais diretamente na questão de refugiados húngaros. Os Estados Unidos, então, começam uma operação chamada Operação Safe Haven, o Refúgio Seguro, ou ainda Operação Mercy, Operação Misericórdia, que visava trazer o maior número de refugiados possíveis, em especial a classe média húngara, os profissionais liberais, para os Estados Unidos. O sentido era meio que os Estados Unidos sabiam que não podiam invadir a Hungria, que a logística não daria conta, que pegaria mal e que deixaria muito claro que a revolta que começa na esquerda, que começa dentro do comunismo lá, tinha efetivo apoio americano, grana, etc. Então, para evitar, eles tinham que pensar como é que eles iam agir na Hungria para, simultaneamente, ser os bonzinhos, não entrar com uma guerra, mas machucar ao máximo a União Soviética e o governo comunista húngaro nessa história. E aí o que eles fazem é endossar muito a saída de húngaros, em especial de classe média, para os Estados Unidos. A ideia envolve o que eles chamam de brain drain, de sugar cérebros, de retirar profissionais que têm um conhecimento que é muito relevante para o país. Como, por exemplo, médicos, enfermeiros, engenheiros, e aí você gera um estado de insatisfação social, porque conhecimentos relevantes para o funcionamento da sociedade somem de um dia para o outro. Então, tinha esse objetivo. E ao longo desse processo todo, centenas de milhares de húngaros saem da Hungria, a maior parte vai para a Europa, mas um número não ignorável vai para os Estados Unidos, e eles fazem isso a partir de um esquema de aviões militares.
você passa a mandar avião militar para a fronteira e trazer gente. A pessoa atravessou a fronteira para a Áustria, traz para os Estados Unidos. Aviões militares cheios de pessoas eram trazidos direto. Isso era considerado, na época, um ato humanitário, no final das contas. Só um comentáriozinho, isso também tem um efeito negativo, né? Porque se de um lado os comunistas perdiam essas capacidades, como medicina, engenharia, etc., do outro lado a sociedade húngara foi obrigada a formar novas pessoas para ocupar essas funções, e essas pessoas eram pessoas de origem mais humildes, que eram formadas, estudavam e por aí vai, em universidades comunistas, e por contanto eram mais leais ao governo comunista. Então, tornava o sistema mais estável também, apesar de reduzir sua potência enquanto sociedade. Até aí, tudo bem. A cartada faz parte da Guerra Mundial, da Guerra Fria. Porém, provavelmente esse cardeal que eu citei começou a plantar um boato na imprensa dos Estados Unidos que os soviéticos teriam invadido uma clínica pediátrica e matado 300 crianças. Isso é noticiado por diversos veículos de imprensa americanos e aumenta o esforço de fuga de refugiados. Um número maior de pessoas passa a fugir depois desse tipo de notícia acontecer. Gera fila nas fronteiras e por aí vai, por conta dessas notícias. Coisa de poucos meses depois, os próprios jornais americanos New York Times, Reuters, Associated Press, etc., vão dizer que, olha, isso tudo era mentira, essa história não tinha nenhum cabimento e por aí vai. O que lembra também uma história mais contemporânea, na década de 90. Você sabe do que eu estou falando? Acho que tu vai falar ela é filha do embaixador do Iêmen. Do Kuwait. Do Kuwait, tá? Que vai dar um testemunho no Congresso dizendo que o Saddam matou crianças dentro das incubadoras e que foi horrível isso aí que aconteceu, que foi muito semelhante ao que falaram depois, né? Agora no caso da Palestina também, né? Então, até quando saiu, assim, quem estava ligado na época desse depoimento ali disse, pô, mas tá idêntico o que aconteceu. E a mídia toda tinha noticiado que era... Como é que eles botaram até um apelidinho nelas? Vamos dizer assim, enfermeira fulaninha. E todo mundo, ai, meu Deus, o que aconteceu com ela? E depois, não, peraí, na verdade, né, ela tá ligada ao governo do Kuwait e tá fazendo isso aí. Então... ela tinha 15 anos de idade, ela não estava no Kuwait há anos, ela era filha do embaixador, ela morava em Washington, e ela foi lá chorar a mando do pai para convencer os Estados Unidos a entrar na guerra do Kuwait, começar a guerra do Golfo, né? Enfim. E aí os Estados Unidos descobrem uma coisa bastante importante. Olha, se eu começar a dizer que as crianças estão sob risco, isso é um motivador muito grande para um refugiado. Eu preciso salvar minhas crianças, eu preciso me refugiar para salvar as crianças. A bem da verdade, práticas similares de sequestro de crianças por conta de questões de guerra e tudo mais já haviam sido praticadas no continente americano há uns 500 anos, 400 anos, contra os povos indígenas. A América do Norte, o colonialismo inglês na América do Norte e seus sucessores, os Estados Unidos e Canadá, sempre tiveram prática de sequestrar as crianças indígenas. Em especial, obrigar a colocar em educandários católicos como uma forma de acultural, uma prática de genocídio. O Canadá hoje tem uma discussão muito séria sobre a construção de uma comissão da verdade sobre esse tipo de genocídio, entre outras coisas, porque muitos desses indígenas morreram nesses educandários por não conseguir sobreviver às condições de lá. Tem questão imunológica, tem questão alimentar, tem questão de depressão, muitos se matavam, se recusavam a comer. Educandário de 50 anos atrás não é exatamente um lugar muito salubre, batiam em crianças, havia abuso, por aí vai. Mas bem, 3 anos depois dessa história, que é apenas um prelúdio para a história principal, começa a Operação Pedro Pan. Você sabe do que se trata, Bal? Pedro Pan foi em Cuba, iniciozinho da década de 60? Isso? Exatamente. Quando tiraram algumas milhares de crianças, também com a ajuda da Igreja Católica. Né? Também com a ajuda da Igreja Católica, tiraram de Cuba e levaram para os Estados Unidos, governo Eisenhower. De governo Eisenhower, de 1960 a 1962. Em 1º de janeiro de 1959 tem a Revolução Cubana, ela acaba de ser vitoriosa. No primeiro ano da Revolução Cubana, ela não era uma revolução comunista, havia uma disputa pelos rumos da Revolução entre liberais, nacionalistas, etc.
A Revolução Cubana acaba se radicalizando porque a repressão não negocia nada. Algumas pautas mínimas do tipo reforma agrária, para garantir que Cuba tivesse soberania alimentar, é muito rejeitada pela direita e pela burguesia cubana. Outras, do tipo regulamentação de cassino e mínimo de controle sobre o turismo, deixar de ser um lugar onde as pessoas iam para apostar em cassino e turismo sexual, né? Também acabam sendo muito rejeitados pela direita. E aí, por conta disso, a revolução vai se radicalizando e no ano de 1960 ela já é uma revolução comunista, após o primeiro ano de revolução. E aí, sendo uma revolução comunista, começa a nacionalização de indústrias e uma das indústrias, por assim dizer, que é nacionalizada é a indústria educacional. E aí você, quando você tem a nacionalização de indústrias, você começa a ter um processo grande de fuga desses profissionais liberais. Os engenheiros, os altos salários das indústrias acabam saindo também e levando sua capacidade técnica de produzir aquelas coisas. Lembrando que uma parte dessas indústrias também, esses altos funcionários eram os donos, né? Depois eu vou contar um caso específico, assim, mas em geral era um engenheiro que construiu uma indústria. Então, ele deveria provavelmente ter um engenheiro junto, que era um aliado, um sócio, um grande capataz, um bando de operário, que era pobre, fudido, que ele explorava a trabalho de fome. Mas, e quando ele foge, ele leva a sua capacidade técnica também. Isso não é comum em grandes indústrias hoje, mas em pequenas indústrias cubanas da década de 50, isso era bastante relevante. Então, você começa a ter essa fuga de cérebros, esse brain drain de médicos, engenheiros e por aí vai. Em resposta, o governo Fidel faz uma coisa que os comunistas adoram fazer, que é uma ampla campanha de alfabetização e educação, liderada por uma camarada chamada Ana Etchegóin de Canizares. O Etchegóin não é o nosso Etchegóin aqui da família fascista, tem um T a menos. Com certeza não. Com certeza não. Tem um T a menos. Ela era uma afro-cubana, inclusive. E ela começa esse projeto em setembro de 1960 e dura 8 meses, ou seja, isso foi um ano antes do experimento do Paulo Freire de alfabetização de cortadores de cana, em Recife, que durou 45 dias, que criou o método Paulo Freire, que chamou atenção para o Jango, e fez o Jango chamar o Paulo Freire para participar do governo, para ampliar a campanha de alfabetização. Mas era uma prática, essa ideia de educação popular e por aí vai, era uma prática que estava bem difundida na América Latina, em especial em projetos de esquerda. O objetivo era acabar com o analfabetismo do país e você tem, com isso, a nacionalização das escolas. As escolas em Cuba da época, as privadas existiam 2 tipos de escolas não públicas, as particulares, boa parte delas, em especial as caras, eram tocadas por americanos, e os educandários, que eram tocados pela Igreja Católica. O que gera, de novo, uma reação tanto da Igreja Católica quanto de grandes burgueses, porque eram as escolas que seus filhos iam. Então, mais gente de classe média ainda tem intenção de fugir por conta disso. Bom, com o acerramento, isso, ou seja, toda a educação passa a ser pública, a educação privada passa a ser proibida, então todas as crianças passam a estudar numa escola pública. Com o acerramento das tensões com os Estados Unidos, passam a cantar hinos revolucionários anti-americanos ao chegar na escola, e isso gera uma certa revolta dessa classe média, que era muito ligada aos Estados Unidos, né? Cuba era um quintalzinho dos Estados Unidos na época. Com isso, começam a aparecer os boatos de que o Fidel Castro queria acabar com a família tradicional e tomar a custódia de todas as crianças. Não muda nada nunca. Nunca. A história é um ciclo achatado, né? É um inferno, cara. É um inferno, assim, sabe? Eu sempre comento a mesma coisa, cara. O problema de estudar história é que acontecem as coisas e tu não fica mais surpreso. Tu diz, tá, ok, né? Isso aí vai acontecer. Tá bom. É isso aí. Diga-se de passagem também, beira uma sacanagem, é uma sacanagem dizer isso, porque as escolas públicas cubanas, diferente de muitas escolas católicas e escolas privadas, não eram internatos. As pessoas voltavam para sua família no final do dia. Elas não dormiam na escola, como acontecia com as escolas católicas e muitas das escolas de elite americanas na década de 50 e 60.
Então, na verdade, com a adoção da escola pública, por mais que fosse integral e tivesse merenda e por aí vai, as crianças ficavam mais tempo com suas famílias, não menos tempo com suas famílias. Mas, paciência. O que é um problema para o homem de classe média. Talvez essa seja uma questão, né? Você deixou de ter babá barata, porque você aumentou o salário mínimo e por aí vai, e agora o homem de classe média tem que cuidar da própria criança, que é absurdo, está extremamente chateado com isso. E aí, bom, existem as rádios de operação da CIA, né? A Rádio Free Cuba e a Rádio Swan. Elas começam a repassar o boato de que as crianças seriam mandadas para treinar na União Soviética. E no final do ano de 1960, o padre Brian Walsh, do Bureau de Bem-Estar da Igreja Católica, com a ajuda dos Estados Unidos, desenvolve o Programa de Crianças Cubanas. Aí, cara, aparece uma figura, outra, aliado desse padre Walsh, chamado Tracy Voorhees. Voorhees, Vorrhees, um nome provavelmente holandês. Ele era um militar que lutou na Segunda Guerra, além disso, era uma parte do Comitê para o Perigo Presente. Você sabe o que é o Comitê para o Perigo Presente? Eu não sei, mas deve ser um negócio de caça comunista, assim, né? No mínimo. Ele era o Comitê para Atividades Anticomunistas, que não era do Legislativo. O Legislativo fazia um comitê de caças comunistas que prendia as pessoas, a CPI, o macartismo e tal. O Comitê para o Perigo Presente ele foi reescrito 4 vezes, mas no original ele foi feito aí, era esse. Ele desenvolveu o que foi chamado de NS 68, que foi o documento que realinhou a política externa dos Estados Unidos para a Guerra Fria. Basicamente foi o documento de como a gente vai lutar a Guerra Fria. A declaração de guerra interna, a mobilização de guerra americana para a Guerra Fria. Ele tinha práticas econômicas, o plano Marshall, não sei o quê. Ele tinha produção de uma grande quantidade de bombas atômicas, por essa razão o Oppenheimer fazia parte do Comitê para o Perigo Presente. Então, o filme Oppenheimer conta parte da história de como o macartismo sacaneou ele, mas não conta parte da história de como o Red Scare como um todo, de como o Medo Vermelho, ele fazia parte também, em certo sentido, inclusive para manter-se nas estruturas de poder. Ele era um cara mais pacifista de fato, e por aí vai, mas ele fazia parte desse esforço também, não era como se ele fosse um grande apaziguador. Mas, em cima, em 1960, o Tracy Voorhees era o representante pessoal do presidente Eisenhower para refugiados cubanos e recomenda, assim, ele foi um dos representantes para refugiados húngaros. Então, ele trouxe essa tecnologia de vou assustar em relação às crianças da Hungria para Cuba. Em 1960, funcionou lá, vai funcionar lá. Time que está ganhando não se mexe, tá tudo certo, é só assustar. E aí o presidente Eisenhower aprova uma ajuda de $1 milhão, lembrando que isso na década de 50 era muito mais dinheiro do que $1 milhão hoje, para ajudar com fundos especiais um centro de emergência para refugiados cubanos. Além disso, empresários de empresas americanas expropriadas em Cuba passam a financiar a Operação Pedro Pan. A gente passa a dar dinheiro diretamente para a Operação Pedro Pan. E o diretor da Academia Houston, que era uma escola bilíngue, que foi fundada para educar estadunidenses que viviam em Cuba, e era uma das mais caras do país, se junta aos esforços. A Academia Houston foi fechada por caixa e transformada numa escola pública, num galpão de armazenamento, num abrigo de sem-tetos e numa escola de inteligência militar pelo governo cubano. Você pode imaginar qual o tamanho de uma escola que quando você desapropria, vira tudo isso de uma vez só. Eu desapropriei uma escola e daí eu fiz um campo de futebol, um estádio, uma piscina olímpica, um parque de diversões e plantei 200 hectares de milho, sabe? Porra! E aí, em 1980, esse Bureau para Bem-Estar Católico, o Bureau para Serviço de Crianças, o Serviço de Famílias e Crianças Judias, recebem financiamento federal para cuidar das crianças americanas. O governo dos Estados Unidos passa a utilizar sua presença militar na ilha de Cuba, porque
apesar da Revolução, eles sempre mantiveram uma presença militar na ilha cubana, numa tal de Baía de Guantánamo, para pousar aviões, encher de crianças e mandar para Miami. Os pais recebem a promessa de rever os filhos de volta uma vez que os pais cheguem nos Estados Unidos, porque o processo não era levar famílias juntas, era levar famílias separadas. As crianças iam primeiro e depois iriam os pais. Porque a ideia era, o governo daqui a pouco acaba, a gente está salvando as crianças de irem para a União Soviética, porque daqui a pouco o governo vai ser derrubado. Boa parte dessas crianças nunca mais viram seus pais. As crianças recebem, em 1961, 6.500 crianças cubanas são matriculadas em escolas de Miami e arredores, mas é quando a Embaixada dos Estados Unidos fecha. Só que a Operação Pedro Pan continua. As crianças passam a receber isenção de visto, já que não tem mais embaixada. Se você era uma criança cubana, você chegava lá sem visto. Você recebia o visto, inclusive, dentro do avião. Em setembro de 62, o número de crianças em escolas cubanas em Miami, de crianças cubanas em escolas de Miami, chega a 19 mil. O Departamento de Estado dos Estados Unidos começa a permitir que crianças cubanas peçam isenção de visto em nome dos pais. A criança chegava, dizia o nome dos pais e já ficava marcado que aqueles pais, quando chegassem nos Estados Unidos, se chegassem, não precisariam de visto. Em 1962, também, em fevereiro, o jornal Plain Dealer revela a existência de crianças cubanas desacompanhadas nos Estados Unidos. O caso é muito mal visto, ainda assim não gera o rebuliço necessário para a Operação Pedro Pan acabar. Março do mês seguinte, o Miami Herald, continuando essa investigação de que haviam crianças cubanas desacompanhadas, publica uma matéria sobre o evento e o jornalista Gene Miller cunha o termo Operação Pedro Pan. E a Operação Pedro Pan vai acabar em outubro de 1962, durante a crise dos mísseis, porque aí, apesar da Baía de Guantánamo continuar existindo, começar o bloqueio comercial e por aí vai, o espaço aéreo fica proibido para aviões americanos. Então, os americanos param de conseguir içar aviões de lá. Em dezembro de 1965, os Estados Unidos estabelecem o programa Freedom Flights, os voos da liberdade, para tentar reunir os cubanos aos seus filhos. Isso é 4 anos depois do início, 3 anos depois do final da operação. Então, essas crianças, boa parte delas com 8 anos de idade, era o requisito mínimo, estavam há pelo menos 3 anos sem ver seus pais. O Bureau de Bem-Estar Católico, da Igreja Católica, relata que 90% dos menores sob seus cuidados foram reunidos com seus pais. Sempre muito confiável a Igreja Católica lidando com menores de idade, ainda mais nos Estados Unidos. Não vejo problemas em duvidar dessa informação, cara. Não, mas assim, mesmo que a gente concorde que essa informação está correta, vamos fingir que ela está 100% verdadeira. Você tem 14 mil menores cubanos desacompanhados. Quase 90% significa que 1.500 crianças foram separadas do seu pai para sempre. Para sempre. Uhum. Isso é absolutamente não ignorável primeiro, para a população cubana. Depois, enquanto problema social, você simplesmente tirar 1.500 crianças dos seus pais é uma operação de tráfico de crianças não ignorável. O Som da Liberdade lá não salvou 1.500 crianças de uma vez só. Não desbaratou uma quadrilha que separou 1.500 crianças de seus pais. Né? Não, verdade. Mas acuse-os do que... sabe. Acuse-os do que você faz e tal. Essa é a história, por alto. Em 1981, remanescentes da Operação Pedro Pan continuam até 1981. Estima-se que 25 mil crianças foram afetadas pelo programa ao todo. Então, 14 até a década de 60, até hoje, até 1981, o número vai para 25 mil. A CIA até hoje se recusa a divulgar documentos sobre a Operação Pedro Pan. É sabido que foi ela que implantou os boatos sobre a política de separação de famílias de Fidel Castro, enquanto ela mesma separava as crianças. Enfim, até hoje não há documentos completamente públicos sobre a Operação Pedro Pan. Existem muitas pessoas da Operação Pedro Pan que se alinharam aos Estados Unidos. Um exemplo é um senhor chamado Miguel Ángel Bezos Pérez. Não, pera. Pera o quê? Com quem que ele tem relação aí, Caio? Tu vai largar alguma coisa. Ele casou-se com uma filha do fundador da DARPA,
E essa mulher tinha um filho de 2 anos, na idade que eles se casaram, de quem ele foi padrasto, e depois, com o consentimento do pai dele, um holandês, um americano holandês, com o nome Jorgensen, adotou o filho, que, portanto, mudou de nome e se chama Jeff Bezos. Ah, para. Não, cara. Puta merda, velho. Não. Olha essa ligação direta, cara. Tu tava lá na defesa, a bola tava lá na zaga. Como assim, cara? Ah, mas por isso, meu Deus. O Miguel Bezos saiu de Cuba pela Operação Pedro Pan. Ele chegou com 16 anos de idade, ele nunca mais viu os pais. Boa parte das pessoas eram iniciadas, né, para o sistema, né? Tipo, recebiam uma universidade boa, faculdade boa e tudo mais, com uma ideia, inclusive, de usar como peça de propaganda. Nós salvamos essa criança. Essa criança agora tem uma vida boa. Também não pode, não vai fazer todo esse esforço de traficar as crianças aqui e deixar elas como mendigo nas ruas de Miami, para depois ser entrevistado por um jornalista e virar e dar munição para o governo do Fidel Castro. Além disso, ele se casou com a filha de um cara do aparato de inteligência dos Estados Unidos. E foi trabalhar, e trabalhou 32 anos na ExxonMobil, que, né, não é como se não fosse parte do imperialismo americano. Né? E aí, sim, doou parte desse dinheiro para o Vale do Silício, o filho adotivo dele, o Jeff Bezos, que, como eu sempre digo para as pessoas, o Vale do Silício tem uma relação muito íntima com os serviços de inteligência e por aí vai. Mas isso é um detalhe, não acho que tenha sido uma criação tão direta e imediata, mas o Miguel Bezos e o próprio Jeff Bezos falam muito intensamente sobre a Operação Pedro Pan de forma positiva. Meu pai foi um herói que veio para cá, refugiado, quando meu avô teve a sua indústria, uma serralheria expropriada e por aí vai. Eu procurei no site cubano, acho uma pena Cuba não fazer esse grau de propaganda, sobre a história da tal serralheria Bezos, que foi expropriada pelo Fidel Castro. Porque eu acho que se a gente chegar ali década de 50 e tentar descobrir, vai acabar achando alguns casos meio bizarros de trabalhista, de como é que era ter uma serralheria em Cuba na década de 50. Mas, enfim. Sim, o Miguel Bezos, o pai adotivo e padrasto do Jeff Bezos, foi uma dessas crianças da Operação Pedro Pan. Uma outra parte, e essa é uma parte interessante, acabou se tornando crítico, estudando a coisa, olhando para o outro lado. Todo mundo foi fazer a universidade, uma parte vai fazer Universidade de Ciências Sociais, vai para a esquerda e vai virar e dizer assim, cara, eu fui sequestrado da minha família, nunca mais vi meu pai, eu tinha 10 anos de idade. E os relatos dele são bastante relevantes, apesar de até hoje os Estados Unidos não abriu os dados todos sobre a Operação Pedro Pan. Como todas as coisas envolvendo criança e Igreja Católica, houveram diversos casos de abusos sexuais ligados à Operação Pedro Pan. Como você já disse, que vai ser parte. Ao menos 5 crianças denunciaram isso, uma delas, inclusive, está no caso Spotlight, daquele filme Spotlight. Foi uma das crianças Pedro Pan que foi entrevistada lá, foi separada da família e foi estudar Detroit, Boston, sei lá. Deve ser Boston, né? Porque acho também que é Boston. É o epicentro do catolicismo, né, nos Estados Unidos. E uma comunidade latina forte também, né? Nem todo mundo ficou em Miami, as pessoas com o tempo saíam, mas é uma das razões de Miami ter tanto imigrante cubano, é isso. Bem, então com isso aqui a gente fecha os nossos 3 casos de o que eu não estava certo. Tá? De fato, o governo americano trafica crianças e não trafica pouco. Isso é um caso só. Toda vez que tem história de brain drain e por aí vai, terrorista em guerra, eles praticam esse tipo de coisa. Não é à toa que existem grandes comunidades de elites de países que sofreram revoluções nos Estados Unidos. A gente pode falar dos monarquistas iranianos e por aí vai. Então, tráfico de crianças, exploração sexual com a Operação Midnight Climax, e aí a relação com a terceirização e o Jeffrey Epstein, e desenvolvimento de drogas e por aí vai com a Operação MKUltra. Mas eu queria fazer 2 epílogozinhos aqui, então a gente vai contar de outra conspiração que não é muito QAnon, apesar de alguns QAnons acreditarem nela. É que já que a gente já está aqui com o chapéu de alumínio, Abal, vamos falar sobre OVNI?
Tá, vamos falar sobre OVNI. Estão aparecendo vários, né? Estão aparecendo vários. Ali. Voltaram a aparecer OVNIs, né, cara? Agora, como é que é, cara? Lá no TikTok, para eles não falarem de OVNI, eles estão chamando de Bolsa Prada. É um negócio assim, é uma marca dessas aí. Aparecem as mulheres assim, e eles dizem assim, então, né, esse negócio das bolsas da Dior, é bolsa da Dior, eu acho. O negócio das bolsas da Dior, e daí começam, né, então elas estão ouvindo as bolsas da Dior e aparecendo. Obrigado. Em 1997, seu Abal, o New York Times escreveu a seguinte manchete: CIA admite que o governo dos Estados Unidos mentiu sobre avistamento de OVNIs. Isso aconteceu 50 anos após o caso Roswell. Então a CIA teve que divulgar os dados sobre o caso Roswell. O caso Roswell, para quem não sabe, foi quando a comunidade OVNI acredita até hoje que uma nave extraterrestre caiu na Terra e que os restos dessa nave foram capturados pelo governo dos Estados Unidos e mandados para a Área 51. A origem da Área 51 é o caso de Roswell. Depois desses 50 anos, a CIA, enfim, admitiu que, então, eles estavam mentindo sobre os OVNIs. Porque em 1947, quando teve esses avistamentos de OVNIs, não foram um só, o caso Roswell era um só, eles diziam que era um balão meteorológico que caiu em Roswell. E, na verdade, não era. O governo havia afirmado que era um balão meteorológico, mas, na verdade, era um avião U-2, um avião U-2. Você sabe que é um avião U-2? Você sabe, né? Isso aí Eu sei por causa daquela banda ruim. Todo episódio eu tenho que falar mal, cara. Não, assim, né? Por causa que exatamente que é o nome da banda vem do avião, né, cara? Então, mas também é um negócio meio comum, né, Caio? Esse negócio de ter muito equipamento militar que vai sendo testado e tu também não pode... Eu acho... Não quero exagerar e dizer que seria tão tabu, né, ou tão proibido você falar quanto um OVNI, mas os caras também não vão sair dizendo, não, na verdade isso aí é um negócio que eu estava testando, por causa que ele não é detectável por radar, então eles também não vão falar isso aí, não. Exatamente. O U-2 é uma proeza da engenharia, ao mesmo tempo que ele também é um tanto uma proeza da biociência, biomedicina nazista. Porque o 2, a grande história do 2, ele não é um avião militar, quer dizer, ele não é um avião ofensivo, ele é um avião espião. Ele anda a 600 mil pés do chão, o dobro de um avião comercial, alto pra caralho. O piloto fica 24 horas para subir, 24 horas para descer. Não tem como respirar, não tem como pressurizar o avião naquela altura, então ele fica despressurizado com uma máscara. E ele plana para descer, demora um tempão, e ele vem com umas câmeras superpotentes e fotografam coisas muito de cima. De tão alto que não seria acertável por um míssil. Apesar de poucos anos depois do seu desenvolvimento, em 1947 ele estava sendo desenvolvido, por isso caía tanto, por isso tantos casos de OVNI. E ele cai poucos anos depois, os soviéticos conseguem derrubar um, dá um problema do caralho, o relógio nuclear quase avança a ponto de se ter uma guerra, mas era basicamente isso, o caso Roswell era um caso de avistamento de um desses aviões que ficava tão alto, mas tão alto que ninguém conseguia ver. Mas que, de vez em quando, numa situação específica, não sei o que, você não detectava por radar, mas você acabava vendo, principalmente na sua descida, muitas vezes dava merda, o piloto desmaiava, era um inferno. Dito isso, o meu ponto sobre essa história, e assim, a mentira do governo americano sobre o caso Roswell foi que um balão meteorológico caiu lá. E que tudo que eles estavam vendo como OVNI era, na verdade, um balão meteorológico. Só que não foi exatamente a única mentira da CIA e do governo dos Estados Unidos sobre o caso U-2. Porque, por meio de uma certa tática de comunicação parcial e negações fajutas, em sequência, o governo alimentou a comunidade OVNI. No caso Roswell, por exemplo, a coisa mais simples do mundo era dizer, era um balão meteorológico. Tá, então cadê o balão meteorológico? Tá bom, cara, vamos lá. Pega um balão meteorológico que a gente tem às centenas de uma universidade qualquer, passa a faca no balão e diz que ele caiu, e mostra numa coletiva de imprensa, um balão caiu. Você não precisava dizer, foi um balão meteorológico, e cadê um balão meteorológico? Não tem, não.
a forma que foi se mentindo sobre esse caso, e vários outros casos ao longo da história do avistamento de OVNI, indica para qualquer pessoa um pouquinho mais desconfiada que, na verdade, o governo americano se valia da comunidade OVNI. Ele mentia mal para a comunidade OVNI crescer e para a comunidade OVNI sempre aparecer quando um caso desse de teste militar que deu errado acontecesse. Porque a tal comunidade OVNI era uma bela forma de descredibilizar as discussões sobre o que diabos de verdade estava acontecendo ali. Se chegasse um jornalista sério e dissesse, olha, eu acho que tem um teste de arma. Por que vocês não falam para a gente sobre o teste de arma? O que está acontecendo? Isso foi um ataque soviético ou um teste de arma nosso? E aí aparecia um bando de abirolado dizendo, não, eu acho que foi um ser extraterrestre de outro planeta que inseriu uma sonda no meu ânus no dia tal que eu fui no deserto do Arizona e tomei um peiote. O resultado prático da comunidade OVNI era descredibilizar as notícias sérias sobre o tema das pesquisas de arma. Então, a comunidade de OVNI servia como run cover. Ela jogava fumaça, ela atrapalhava os debates, ela gerava desinformação, ajudando assim os Estados Unidos a esconder os seus testes de arma com o 2. Era um disfarce, portanto. O que, e essa é a minha conclusão sobre esse tema, faz a gente retornar, talvez, aqui para a minha grande conspiração, a verdadeira conspiração, que eu não tenho provas, mas tenho muitas convicções, sobre todos esses 2 episódios. O que é um espião? A comunidade QAnon é um excelente disfarce para os casos reais de produção de drogas, experimentação de humanos, tráfico de crianças e exploração sexual que o governo dos Estados Unidos comete. Toda a comunidade QAnon é manipulada pelos aparatos de inteligência americanos, como a comunidade OVNI era manipulada pelos aparatos de inteligência americanos. E aí eu posso dizer, isso aí é só uma intuição minha, isso é uma coisa que os malucos falam para falar sobre o quê, não sei o quê. Mas eu tenho umas provinhas a mais aqui. Você falou da relação entre o Q e o 6 de janeiro, né? No episódio passado, que lá pelas tantas, na invasão do Capitólio dos Estados Unidos, apareceu um monte de gente com bandeira do Q, falando sobre o Q e por aí vai. E acontece que a invasão do Capitólio gerou muitos presos. E uma parte não ignorável desses presos tinha relação com a comunidade de inteligência americana. Por exemplo, a BBC tem uma manchete dizendo: informantes do FBI estavam entre os invasores do Capitólio, mas não agentes do FBI. Isso foi em dezembro do ano passado. Ou ainda o caso Hatchet Speed, que é um nome muito bom, né, porque ele se chama Machadinha Rápida, que o Intercept dos Estados Unidos noticiou ser um reservista da Marinha e um prestador de serviços para o governo dos Estados Unidos. Ele era neonazista e invadiu o Capitólio. Além disso, um número não ignorável de informantes da Marinha Americana foi preso, acho que 2 ou 3. E a Marinha teve que dizer, realmente, eles eram informantes nossos. E aí a gente vale citar outra coisa relevante. Existe um longo histórico do FBI e da CIA de incentivar pessoas a planejar atentados terroristas só para prender esses caras e assim aumentar a cota de crimes solucionados. Você incentiva alguém, finge que você não é do FBI, finge que você é um radical, incentiva alguém a planejar um ataque, planeja o ataque com ele, quando a pessoa começa a planejar o ataque, você vai lá e prende a pessoa. E aí você diz, tá vendo? Quem sabe até dar uns explosivinhos pro cara, diz pra ele como é que é pra fazer, vamos comprar um monte de adubo ali, coisa. E daí quando ele diz, agora eu tô saindo de casa, diz, não, desde preso. Exatamente. E, inclusive, nas explosões do World Trade Center, não na batida dos aviões, de McVeigh, blá, 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 essa é uma acusação forte. Mas, em especial, para falar do 6 de janeiro, a gente tem que falar do caso da tentativa de sequestro da governadora Gretchen Whitmer, que todo mundo foi preso, mas era um grupo radical de extrema-direita, eles tinham invadido a sede do governo armado, com fuzil, escambau. Já havia ali contato com o FBI já incentivava essas coisas para prendê-los depois. Mas todo mundo foi preso, vão passar dezenas de anos presos, porque
caíram na idiotice de acreditar que um agente do FBI era um terrorista como eles. Foi um caso bizarro, tem inclusive um episódio de Alab muito bom. Alab é o Lawyers Are Bastards, que é um podcast gringo, sobre esse caso, que é muito engraçado. Mas uma das coisas bastante curiosas disso é que num dos carros de ataque que iria sequestrar a Gretchen Whitmer, tinha mais infiltrados do FBI do que criminosos de fato. Tinham três ativos do FBI e dois terroristas não envolvidos com o FBI dentro. Ai, cara. Esse caso é visto por todo mundo como um precursor do caso do Capitólio. Porque foi feito por Proud Boys, foi feito por boa parte das milícias de extrema-direita que fizeram a invasão do Capitólio. Então, nessa última conspiração do dia, eu vou afirmar para você que o Q era um agente de inteligência e boa parte da comunidade QAnon é manipulada pelo serviço de inteligência para desacreditar acusações sérias, como as que eu fiz aqui ao longo desses 2 episódios, do envolvimento do aparato de segurança dos Estados Unidos, o tráfico de drogas, o tráfico de pessoas e tráfico de crianças. O grande problema disso aí é que faz sentido, tá, cara? O grande problema é como toda boa teoria da conspiração, né, ela faz sentido, cara. É um problema sério ela fazer sentido, né? Mas eu queria falar um pouquinho... Mas tu diz o mesmo negócio de sempre, né? Que tu diz assim, não, vê só, isso é coisa desses maluquinhos, né? Isso é coisa... Ih, tá repetindo todos os argumentos dos caras do quê, hein? Que palha. E daí, quando, né? Puta, cara, agora tu vai me deixar com essa pulga atrás da orelha, hein? Você parou de parar... Uma das coisas que aconteceu foi que o maior traficante de pessoas que a gente tem notícia, depois da CIA, o Jeffrey Epstein, foi morto na cadeia, e falar sobre o tema é visto como coisa de maluco. É verdade. Falar sobre o fato dele se dizer um oficial de inteligência na década de 80 é coisa de maluco. Dizer que ele tinha relações com a Adnan Khashoggi, dizer que ele tinha relações com a coroa britânica, com o presidente Clinton, com o presidente Trump, como, por exemplo, o Departamento de Estado da Hillary Clinton dava visto para mulheres que ele estava traficando do leste europeu. E o príncipe Andrew é certo, né, cara? Tipo, isso aí não tem questionamento. Isso aí não tá, né? Não, teve uma vez uma foto. Não. É certo. Mas a grande imprensa não fala. Porque a grande imprensa não quer incentivar o QAnon. Entre outras coisas, se você escrever QAnon em boa parte das redes sociais, ele corta a sua visibilidade. Muitos Qs, muitas pessoas da comunidade QAnon são banidas de todas as redes sociais. Eles funcionam muito em Dark Web, eles vão para o 8chan, Kiwi Farm, blá, blá, blá. Eles não conseguem falar muito sério sobre o assunto, e se você comenta as coisas reais desse caso, você é mal visto como eles. É um grupo de proscritos com um tema proscrito. E o tema proscrito é muito sério. O tema proscrito é violações de direitos humanos muito graves cometidos pelo governo do Império Americano. Dito tudo isso, eu queria falar um pouquinho sobre a relação entre conspiração e teoria séria e por aí vai. Porque, assim, a forma que eu contei tudo isso aqui foi para ser engraçado, foi para ser divertido, foi para ser narrativo. Eu gostei da repercussão, achei ótimo todo mundo virar e dizer, cara, que loucura, não sei o quê. Mas a gente tem que fazer, a gente tem que colocar na gravidade correta. É uma coisa que eu falei lá no episódio do Som da Papagaiada. Que a gente não pode deixar temas tão relevantes na mão de um palhaço como o Tim Ballard, de um abusador sexual como o Tim Ballard. E a gente também não pode deixar temas tão relevantes só no tom cômico. Eu gostei que o tom cômico trouxe as pessoas, eu gostei muito dos memes de gente com chapéu de alumínio, gente falando meme do que você mesmo botou, do cara da conspiração da série do bar, do Always Sunny in Philadelphia. Isso aí. Achei isso muito divertido. Mas, na verdade, o que eu contei aqui foi a parte anedótica de críticas sérias que a esquerda faz desde sempre. Por exemplo, quando na década de 60 se falava de fascistização, de desfascistizar o mundo, aquela discussão Lacan-Deleuze ali, aquelas discussões sobre o que é liberdade de fato e por aí vai,
E se discutir estruturas de poder que eram fascistas e por aí vai, o que as pessoas estavam falando era a macroteoria em cima do que esses casos são anedóticos. Quando você fala de bumerangue de C0, ou seja, da possibilidade de uma técnica repressiva, uma tecnologia repressiva, vir da colônia, ir para a metrópole, vir para a colônia, ir para a metrópole de novo, o que a gente estava falando era de MK Ultra também. Essas tecnologias todas, o que eu contei em relação a MK Ultra foi, olha, você teve imperialismo japonês na Coreia, desenvolvendo uma tecnologia, e nazista, aí nazista já é o retorno, no caso da Coreia ainda é a ida, retorna para os Estados Unidos, vira MK Ultra, vem para a Operação Condor, Operação Condor, chega no Brasil, tortura pessoas no Brasil, se desenvolve técnicas muito eficazes, a gente falou de muita coisa ineficaz, mas se desenvolve técnicas muito eficazes com uma ideia de policial bonzinho, se desenvolve técnicas muito eficazes de contra-inteligência, ou seja, de como você criar desinformação para que os temas não sejam discutidos. Tudo isso, no final das contas, faz parte da teoria séria. É só um foco muito, muito episódico em algo que a própria forma de desinformação do Império, que é o QAnon, como eu estou dizendo, e por aí vai, os OVNIs, essa final sobre os OVNIs e QAnon, faz a gente descredibilizar para a gente não conseguir tratar como uma narrativa, para a gente sempre tratar de uma forma muito ampla e teórica e não conseguir dizer, olha, tem um ponto fulanizável aqui. Isso afetou essa pessoa aqui. Isso aqui, ou seja, é parte do mesmo histórico. Não é uma coisa ateórica, contra a teoria, não é conspiracionista. É meramente olhar e dizer, olha, se você tem uma discussão sobre macro-tendências políticas e por aí vai, sobre repressão, sobre novas formas de opressão e por aí vai, elas chegam no indivíduo de uma forma fulanizada, de uma forma individualizada. Se você vai discutir imperialismo, as pessoas vão falar imperialismo em relação à empresa, em relação a acordos políticos e por aí vai. Mas tem operadores do imperialismo. Tem clube safari, tem gente que se reúne num safari no Quênia para ter planos malvados, sim, que depois vão virar Irã contra, que depois vão virar invasão americana no Afeganistão, que depois vai traficar drogas. Todos esses casos que eu falei, no final das contas, eles compõem aquilo que a teoria de esquerda chama de imperialismo, aquilo que a teoria de esquerda chama de fascismo, de desfascistização, de bumerangue imperial de Césaire, e por aí vai. Nada disso é apenas alguém que olhou e disse, eu conheci uns casinhos aqui, fui no programa do Joe Rogan e fui embora. E falei o que eu quis. E disse que um caso anedótico explica tudo. Na verdade, não. Eu pincelei um bando de casos anedóticos para fugir de uma galera que fala, por exemplo, aí, falou semana passada que, como é que é? Falou no programa lá do Pedro Doria, que imperialismo americano é cafona, né? Sim. Não, gente, é concreto. É tráfico de crianças, é tráfico de drogas, é assassinato de presidentes. É uma coisa real e existente da vida de todos nós. E esses casos anedóticos chegam a A gente poderia fazer, Caio, se quisesse, um podcast inteiro só a respeito de CIA. Sim. Só a respeito de CIA e casos tão bizarros quanto. Desde experimentação médica até, os caras jogaram bactéria na própria população para testar, para ver o que dava em relação a dar para fazer uma arma com isso aqui. Sim. Fato, não é? Daí vem o manezinho ali e diz assim, não, olha só, né? Ai, como a esquerda é tola, né? Eu acho que é sempre aquele negócio meio condescendente, né? Imbecilizante, assim, não, é cafona, é feio. Falar, poxa, meu amigo, me erra, assim, sabe? Se tu pega 2 livros a respeito dos Estados Unidos de alguém que é, né, crível, não pode me dizer isso aí. É outra coisa, né? Isso de jogar bactérias na população, de antivacina e por aí vai.
também é um backlash de uma comunidade de conspiracionistas malucos que servem para a gente não discutir coisas sérias. Como, por exemplo, o que os Estados Unidos fez com vacinação na Índia foi um negócio muito absurdo. O que o Bill Gates... E para pegar o Osama Bin Laden? Os caras fizeram uma campanha de vacinação no Paquistão para tentar encontrar o paradeiro dele, e os teóricos da conspiração... Foi no Paquistão, né, Caio? Me corrija se eu estiver errado, mas acho que foi. E os teóricos da conspiração de lá disseram, opa, aqui tem alguma coisa errada, e até hoje tu tem um alto nível de doenças que podia ser prevenidos com vacina, porque os caras não acreditam mais em vacina. Muito líder tribal lá e coisa não acredita mais em vacina, não deixa vacinar porque é coisa da CIA. E foi, os caras fizeram. Foi. Ou o próprio Bill Gates, assim, não, porque a vacina faz o chip, não sei o que, não sei o que lá. Beleza, tipo, a vacina que ele vai colocar no nosso braço, no braço do europeu, no braço do estadunidense, não é a mesma coisa. Mas ele fez experimentação com vacinação em pessoas na África. Fez. Fora dos critérios corretos. Ou ainda, o vírus foi inventado por chinês. Foi inventado pela China. Cara, o laboratório de Wuhan, de onde talvez o vírus o vírus da Covid tenha vazado, talvez não, é um laboratório de ganho viral. Ganho viral é um negócio que não deveria existir. É simplesmente um governo tentando desenvolver vírus mais violentos, mais perigosos, que tenham efeitos piores, como, por exemplo, um vírus que causa inflamação pulmonar, inflamação cerebral e reduza a sua imunologia, ao mesmo tempo que é altamente transmissível pela respiração. Porra, é um vírus que tem muito a ver com que você pensa, se eu fosse pensar um vírus ideal, seria um vírus desse. E é justamente o vírus que surgiu no lugar onde tem um laboratório de ganho viral. Agora, ele é chinês? Já jogou Plague Inc? Não, nunca joguei. Então, tu faz um vírus para, né, o teu objetivo é exterminar a humanidade. Bem divertido. Mas não foi a China. Porque esse laboratório de Wuhan não era só chinês, ele era americano também. Ele era uma joint venture entre empresas ocidentais e empresas chinesas lá. Então, assim, o que eu quero dizer para todo mundo não deixem que o termo conspiração, não deixe primeiro, não se perca na ideia de que a conspiração explica tudo. Nada do que eu fiz aqui foi dizer que a conspiração explica tudo. Tudo que eu falei aqui foram grandes movimentos macropolíticos que tinham casos anedóticos. Isso é diferente de um conspiracionismo. Vamos falar sobre Guerra Fria, dominante de César, está falando sobre coisas amplas, não sobre... O anedótico explica o todo. Estou falando sobre o todo explicar o anedótico. O todo contou o anedótico nesses 2 episódios. Mas também não deixe que o medo de que uma coisa seja vista como conspiracionista faça você ser incapaz de falar sobre o caso anedótico, que é relevante para visualizar o todo. Era isso que eu queria deixar claro para todo mundo. Pode rir, tudo é engraçado mesmo, vi ótimas piadas sobre esse episódio, acho que assusta mesmo, mas se vocês pesquisarem nome por nome, todas essas coisas que eu disse estão documentadas, eu tenho os meus notebook LM ali cheios de link, com todas as histórias, mas no final das contas o que eu queria contar para vocês é isso. Acreditem com ceticismo. Muito bom, Caio, muito bom. Cara, mas é isso aí, olha, tenho certeza que agora a galera vai vir e vai dizer, peraí, aquele pontinho que vocês falaram ali, o que é essa história? E daí depois a gente volta e conta ali uma hora dessas questões aí, que tem muito mais coisa. Cada pontinho que a gente ia falando, assim, vinha na mente outros N casos, assim, cara. O foco foi na ligação, né? O foco foi essa história de privatização da CIA, que pouquíssimo discutido. O foco foi como é que as coisas se ligam, e menos olhar e dizer assim, vou fazer um deep dive, contar todas as pessoas que foram torturadas pelo MK Ultra. Dá, mas aí a gente tem que fazer um projeto para meses, assim, Vamos falar aqui, né, sobre todo o negócio. Cara, ficou muito bom, o pessoal vai curtir pra caramba.
vai curtir pra caramba. Deixar aquela mensagenzinha final, então, né, geralmente aparece no início aqui, que é apoio Vira Casacas, entre lá no apoia.se/viracasacas ou na Aurelo CC, contribua. R$5, sempre digo isso aí, 5 pila. Não faça mais do que isso aí, que eu não quero que pese no seu orçamento, que já está, né, estrangulado. A gente tem que dar dinheiro pro Walter Salles fazer mais filme. Tá? Então, só R$5 pro Vira. Entra lá numa penca, compra sua camiseta também, compartilha ali, a gente está muito feliz, a gente comentou aqui, né, em off, eu e o Caio, quanto a gente ficou feliz com o número de compartilhamentos, com todas essas piadas, com todos esses comentários, porque isso ajuda bastante. Então, faça isso aí. Entre no Vira Channel, que é onde a gente vai... Não vai ter. Segue a gente nas redes também. Estamos no Blue Sky. O Caio está no Blue Sky. O Caio tem uma newsletter. Ele não fala, mas eu falo. Ele ficou adormecido ali um tempo. Agora saiu. Até falei que era um negócio que eu também queria ter falado em RT comentado. Mas numa dessas a gente faz também, né, Caio? Numa dessas a gente faz também ele. Então, acho que é isso aí, galera. Caio, alguma mensagem final? Não, eu queria reforçar essa mensagem dizendo assim, gente, a gente vai conseguir produzir bem mais coisa se a gente tiver mais apoio. Quanto mais apoio a gente tiver, mais coisa a gente vai produzir, mais tempo a gente vai conseguir dedicar para isso. A gente vai, por exemplo, esses 2 episódios agora, como são longos, estão sendo editados pelo próprio Felipe Abal. Se a gente pudesse contratar uma editora, a gente liberaria o Felipe Abal para, sei lá, gravar mais gravar uma live com o Pontinho, gravar alguma outra coisa. Então, assim, lembre-se que não é dar dinheiro porque você gosta da gente, é nos permitir produzir conteúdos para vocês, porque a gente adora produzir conteúdos para vocês. É verdade. Perfeito. Caio, muito obrigado mais uma vez. Vou mandar um tchau, tchau pro pessoal. Tchau, tchau, galera. Tchau.